Bom, olá para quem assiste, especialmente minhas turmas aí do IFMS 125A, 125B. Resolvi aqui aquela lista de exercícios de reação de combustão que a gente fez em sala, para que vocês possam estudar aí para a nossa avaliação da semana que vem. Primeiro exercício aqui, nos carros movidos a etanol, álcool etílico, a combustão completa de 1 mol de álcool produz. Então aqui a gente tem a parte químico-orgânica, para a gente identificar aqui o que significa essa palavrinha etanol, né? Então ela é feita de 3 partes, né? Ela é feita da parte et, que significa 2 carbonos, an, que significa ligação simples, e ol, que indica a função álcool, né? Então et, 2 carbonos, C, C. No mínimo um traço, né? Esse an me diz que realmente é um traço, uma ligação simples. Ol indica que tem um OH ligado num carbono que só faz ligação simples. Então aqui agora eu completo com hidrogênios. Esse aqui um carbono fazendo 3 ligações, uma ligação faltam 3, CH3, e aqui está fazendo 2 ligações, eu tenho que colocar 2 hidrogênios. Então isso aqui, se eu colocar a fórmula molecular, ó, são quantos carbonos? 2. Então C2, quantos Hs? Tem 3, 4, 5, 6, então C2H6 e um oxigênio O. Então a fórmula C2H6O é uma fórmula molecular que representa aí o etanol. E o que é combustão completa? Combustão completa é eu reagir a alguma coisa, por exemplo, C2H6O, vou reagir com o oxigênio, e isso aqui vai me produzir apenas gás carbônico, CO2, mais H2O, que é a água. Então, combustão completa do etanol é reagir o etanol com o gás oxigênio, formando CO2 e água. Então, para a gente poder resolver a questão, a gente vai ter que balancear essa equação de combustão para verificar qual das alternativas aqui representa corretamente a reação balanceada. Aí deixa de ser química orgânica, passa a ser cálculos químicos, estequiometria, né? A dica aqui é o seguinte, ó. Se apenas gás carbônico e água são formados, todo o carbono que tem aqui vai para o gás carbônico e todo o hidrogênio vai para a água. Então, se eu tenho 2 carbonos aqui no etanol, o que significa que eu vou formar 2 gás carbônicos, né? 2 CO2. Se eu tenho 6 hidrogênios aqui no etanol e a água tem 2, eu tenho que colocar um número aqui na frente que, multiplicando o 2 dê 6, e esse número é 3, né? Então 3H2 dá 6Hs, né? 6H, 6Hs. Feito isso, eu completaria o oxigênio, né? Então eu tenho 2 vezes 2, 4 oxigênios aqui, mais 3 vezes 1, 3 oxigênios aqui. Desse lado eu teria 7 oxigênios. E aqui, se eu contar do jeito que está, tem 2 aqui mais 1, 3. Então esse oxigênio aqui eu não vou poder modificar, né? Porque se eu colocar qualquer número aqui, eu influencio nesse e nesse. Então esse oxigênio ele já vai ficar fixo, 1. Então, para eu conseguir 7, né, eu já tenho 1 aqui, faltam 6. O que eu tenho que fazer? Multiplicar por 3 aqui, O2, porque fica 3 vezes 2, 6, mais 1, 7, igual ao 7 do outro lado. Então, a parte química orgânica ficou aqui, né? Eu descobri a fórmula do etanol a partir desse nome, e aí fazer a combustão completa e o balanceamento, que entra aí a parte de estequiometria. E aí a gente vai para a análise das alternativas, né? 1 mol de CO2? Não, são 2 mol. 2 mol de CO2? Pode ser 3 mols de água. Ok. Então, resposta correta, letra B, são 2 mols de CO2 e 3 mols de água. Então, questãozinha bem simples aqui. Bom, estou regravando aqui a resolução do 2, né? Porque teve um probleminha técnico. Então, vamos lá. Aí vai ficar meio diferente aí no vídeo, vou colocar uma tarja aí para resolver esse problema, entre aspas, técnico. Diz o seguinte: calcule a quantidade em mols de água formada na combustão completa. Então, combustão completa mais O2 formando CO2 e água de meio mol de butano. Então, observa aqui que tem essa informação importante, ó, meio mol, né? Então, lá na hora de eu dar a resposta, eu vou ter que considerar isso. E vamos aqui para a parte química orgânica, que é o butano. É saber que tem 4 carbonos que só fazem ligação simples e que só tem carbono e hidrogênio. Então, o butano
But, 4 carbonos. Coloco lá 4 carbonos, né? Ligação simples, um tracinho entre cada um deles. Só tem ligação simples o hidrocarboneto. Eu completo com hidrogênios. Nas pontas eu preciso de 3 e no meio eu preciso de 2. Então, CH3, CH2, CH2, CH3, né? Isso vai me dar uma fórmula molecular C4H quantos? Então, 3, 5, 7, 10. C4H10. Fazer a combustão completa do C4H10 é reagir ele com oxigênio e produzir apenas gás carbônico, CO2 e água, né? E aí, para onde que vai o carbono do butano? Vai para o gás carbônico. 4 carbonos do butano, 4 gás carbônicos. 10 hidrogênios do butano vai para onde? Vai para a água. Então, o que eu faço? Coloco um 5 aqui na frente. 5 vezes 2, 10. Completei aí os hidrogênios, 10 de cada lado. Oxigênios, não precisa aqui nesse exercício, mas vamos fazer só por questões didáticas, né? 4 vezes 2, 8, mais 5 daqui, 13. Então, o que eu tenho que fazer? Aqui eu coloco 13 sobre 2, né? 13,5 de O2 vai dar 13 vezes 2, 26, por 2, 13, igualei as quantidades de átomos dos dois lados. Então, aqui o que a gente observa, né? 1 mol de butano vai produzir 5 mol de água, né? Então, quanto que vai dar meio mol de butano? Meio mol de butano vai produzir metade de 5 mol. Então, a resposta aqui do exercício é 2,5 mol de água serão produzidos, né, da combustão completa de meio mol de butano. Então, essa é a resolução. Opa, saiu aqui, aí agora ficou tudo na tela. Então, era isso a resolução desse exercício, beleza? Na combustão completa do metilbenzeno, a relação entre quantidade de mols de CO2 formado e de O2 gasoso é... Então, eu vou ter que saber a fórmula do metilbenzeno, fazer o balanceamento para ver a relação entre a quantidade de CO2 e a quantidade de O2. Então, o que é um metilbenzeno? Então, il é uma ramificação e benzeno é a estrutura mais simples de um composto aromático, né? Então, o benzeno é um hexágono onde eu tenho ligações simples e duplas alternadas, né? Eu poderia fazer aquela bolinha aí para representar o benzeno. E o metil é uma ramificação que é o CH3, né? Então, feito isso, eu consigo chegar na fórmula molecular. Como? Bom, são 6 carbonos. Cada ponto desse aqui, cada encontro, que eu vou colocar uma bolinha vermelha aqui, ó, indica que eu tenho um carbono. Então, eu tenho 6 carbonos no anel, mais um aqui, 7. Então, vai dar C7. A fórmula molecular vai ser C7. E quantos Hs? H quantos, né? Então, eu tenho 3 aqui, 3 hidrogênios, e cada ponto desse aqui, ó, eu tenho que contar quantos traços tem ao redor dele. Então, ao redor desse ponto tem 1, 2, 3 traços, falta 1. Então, tem 1 hidrogênio. Aqui é a mesma coisa, ó, 1, 2, 3, falta 1 hidrogênio. O mesmo se repete nesses outros pontos aqui, ó. Então, se eu contar ao redor desse ponto, tem 1, 2, 3, falta 1. É o hidrogênio. Esse ponto aqui, eu não tenho hidrogênios, porque ele já tem 1, 2, 3, 4 traços, 4 ligações, o carbono está satisfeito. Então, eu tenho 5 carbonos no anel, 5 hidrogênios no anel e 3 hidrogênios ali na ramificação. 5 mais 3, 8. Então, o que eu vou fazer é uma combustão, né, na fórmula C7H8, certo? Combustão completa. Então, o exercício aqui trouxe para nós combustão completa, significa que eu vou reagir isso aqui com oxigênio e que isso aqui vai me formar exclusivamente gás carbônico e água. Então, combustão completa, o C7H8, que é o metilbenzeno, mais O2, dá CO2 e água. E aí eu tenho que balancear. Da mesma forma que nos outros, a quantidade de carbonos que eu tenho aqui vai ser o número que eu vou colocar de CO2. A quantidade de hidrogênios que eu tenho aqui, eu vou colocar aqui pela metade para poder dar a multiplicação 4 vezes 2, 8, com os 8 que está aqui. E aí eu completo com os oxigênios. Então, desse lado eu tenho 7 vezes 2, 14 oxigênios. 14 oxigênios mais 4 oxigênios aqui dá 18. Então, eu preciso de 18 oxigênios. Como aqui eu tenho 2, que número que eu multiplico 2 que dá 18? 9. Né? Então, 9 vezes 2, 18, mais 18 que eu tenho aqui. Então, qual que é a relação entre gás carbônico e oxigênio?
eu tenho 7 CO2 para cada 9 O2. Então, 7 nonos, a resposta certa é A, 7 para 9, né? 7 mols de CO2 para 9 mols de O2 gasto. Beleza? Então, bem simples aí esse exercício também. Vamos para o próximo. O próximo diz o seguinte para a gente, né? Admita que 4 litros de gasolina correspondam a 25 mol de octano. Já deu a fórmula aqui, esse 18, esse 1 tinha que ser minúsculo, né? Tinha que ser subscrito, tá? Esse é 8H18. Quando o automóvel consome 40 litros de gasolina, a quantidade em mol de dióxido de carbono libertado na atmosfera é... Então, eu vou fazer aqui que tipo de reação, né? Então, como que funciona um automóvel, né? Como é que ele usa gasolina para funcionar? Ele queima a gasolina, então é uma combustão. Agora, observa que esse exercício não trouxe para nós a informação de que a combustão é completa. Então, se o exercício omite isso, você vai considerar a combustão completa. Tá? Por padrão, você considera a combustão completa. Então, eu vou fazer a combustão completa do C8H18. Como que eu faço isso? Reação com O2, formando gás carbônico, CO2 mais H2O. Então, combustão completa, ou na omissão do exercício, faça combustão completa. Então, a mesma lógica. São 8 carbonos aqui, vão ser 8 CO2. 18 hidrogênios, eu coloco metade desse valor aqui, dá 9. Por quê, professor? Porque 9 vezes 2 dá 18. Beleza? E aí eu tenho o balanceamento aqui do oxigênio. Então, são 8 vezes 2, 16. 16 mais 9 dá 25. Então, eu tenho que ter 20, eu tenho 25 oxigênios aqui, eu tenho que ter 25 aqui. Como é que eu faço? 25 e divido por 2. 25 meios está balanceado corretamente. E aí entra a estequiometria agora. Então, o que eu tenho aqui? Ó? A pergunta, né? A quantidade em mols de dióxido de carbono libertado. Então, eu quero saber uma quantidade em mols disso aqui. Mas em que condição? Quando eu queimo 40 litros de gasolina lá no motor do automóvel. Só que quantos mols tem 40 litros de gasolina? Então, aí o exercício começou com essa informação. 4 litros de gasolina correspondem a 25 mols. Então, a gente vai admitir isso. Para cá, ó, o que eu tenho que fazer? Primeira relação. 1 mol de C8H18, que não tem nada aqui, é 1, vai liberar para mim 8 mol de CO2. Então, essa é a relação. Aqui não tem nada, é 1, que é uma fórmula que aparece aí. Então, 1 mol de C8H18 corresponde a 8 mol de CO2 liberado. Se eu tenho 4 litros, né? Quantos mols vai ter aqui? Então, aqui o exercício está falando que em 4 litros eu tenho 25 mol de C8H18, certo? Então, isso aqui vai me liberar uma certa quantidade X, correto? Que vai ser 25 vezes 8. Esse X vai ser 200 mol de CO2. Que é só aqui, ó, X vezes 1X, 25 vezes 8, 200. Então, se eu queimar 4 litros, vai dar 200. Só que o exercício está falando que ele quer saber quando queima 40, né? Quando o automóvel consome 40 litros de gasolina, quando o automóvel queima 40 litros de gasolina. Então, basta ser aqui, ó, se eu tenho 40 litros, né? Não vai ser 25, vai ser 250 mol. Então, se 25 mol libera 200, 250 vai liberar quanto? Então, aqui não precisa nem fazer, multiplicar, né, 25 vezes y, 250 vezes 200. É só para você pensar o seguinte, ó, daqui para cá, quantas vezes foi? Do 25 para o 40, do 25 para o 250, quantas vezes? Foram multiplicadas 10 vezes aqui. Né? Então, basta eu fazer isso. Quanto é que dá eu multiplicar 200 por 10? Dá 2.000 mol de CO2. Né? Então, eu tenho aqui 2.000 mol de CO2, resposta à letra D, né, desse exercício. É lógico que essa parte de estequiometria aqui você pode fazer de diversas abordagens. Né? Eu poderia pegar direto aqui já 250 e fazer aqui sem ter essa etapa do 4 litros dando 25. Né? Bastava eu fazer aqui, descobrir, né, quantos mol tem aqui. Né? Então, 4 tem 25,
40 tem 250. Eu já faria direto essa última regra de 3 aqui. Beleza? Então agora o último exercício dessa lista. Diz o seguinte: a reação química responsável pelo funcionamento dos motores a álcool ocorre principalmente na fase D. Então, como é que funcionam os motores, né? Tanto a álcool, a gasolina, a diesel, né? Motores de combustão interna. Então, o motor de combustão interna é feito de algumas fases, que são exatamente essas fases que estão descritas aqui. Então, no primeiro momento, a gente tem a admissão, que é quando o combustível entra na câmara lá do motor, tá? No cilindro do motor. Então, quando eu tenho a admissão, eu tenho a mistura de ar com o álcool ou com o combustível, gasolina, diesel, né? Então, eu faço uma mistura de ar com combustível. Essa mistura, ela é então comprimida pelo pistão dentro do cilindro e fica num volume bem menor do que aquele quando existe a admissão. Então, tem uma compressão da mistura ar-combustível. Depois, essa mistura, né, por ação da vela de ignição, que solta uma faísca lá dentro, essa faísca gera a explosão dessa mistura ar-combustível. Essa explosão, ela gera gases, então esses gases vão se expandir e eles forçam o pistão para fora do cilindro, né? E aí, um ato contínuo, tem uma parte que promove a eliminação desses gases, né? Então, que vai para o sistema de escape, né? O escapamento do carro. E isso vai se repetindo, né? A partir do momento que os gases foram expelidos, entra de novo uma mistura ar-combustível, o pistão comprime essa mistura vai ser explodida aí pela faísca da vela, vai expandir os gases de combustão, vai eliminar, e isso aqui vai formar um ciclo que faz o carro se movimentar, né? O motor se movimentar, e aí o carro pode então aproveitar isso aí, engrenar e fazer um movimento. Então, desses passos aí, qual deles, né, que envolve uma reação química, né? A reação química é responsável pelo funcionamento dos motores. É uma reação de combustão, né? Então, a explosão é uma reação de combustão. Então, esses itens aqui de mistura do ar, compressão, expansão e eliminação são processos puramente mecânicos, né? O único processo químico ali é a fase da explosão da mistura ar-combustível, que nada mais é do que a combustão do combustível que está lá dentro, seja álcool, gasolina ou diesel, ou gás natural, pode ser também, né? Então, o princípio dos motores de combustão interna é esse, beleza? Eu acho que esse foi o vídeo mais rápido que eu já fiz, de todos esses que estão aqui, tá? Aí eu vou postar os demais vídeos aí também. Tem mais 2 vídeos, né? Serão 3 vídeos. Esse é o primeiro que eu tô gravando, mas é o segundo na ordem lá que a gente resolveu em sala. É isso. Então, destinado aí aos meus alunos, mas como está na internet, qualquer um pode ver, e espero que seja útil para vocês. Obrigado.